Espírito Santo de Deus. E nessa noite o Senhor possa trazer ao nosso coração conforto, consolo, fortalecimento, a vitória, porque nós cremos que o Senhor é conosco. Nós cremos que o Senhor é conosco, que a bênção do Senhor está conosco e que apesar das adversidades, das lutas que passamos e enfrentamos, não estamos só, não estamos desamparados. O Senhor é conosco todos os dias. Oh meu Senhor, diante da realidade que os teus servos estão vivendo nesse exato momento, seja ela qual for, fala ao seu coração. Ministra o coração da tua igreja, porque o teu povo veio aqui para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, para dizer aquilo que o Senhor, Deus, determinou em sua palavra, pois a vitória é daqueles que creem em ti. Então recebe a nossa gratidão, Senhor. A tua palavra é poderosa e ela jamais volta vazia. Cumpre, meu Deus, o propósito pelo qual ela foi enviada essa noite. E a nossa oração, na autoridade do nome de Jesus, aquele que veio e vive para sempre. Você diz amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse salmo expressa a confiança que Davi tinha no amor leal de Deus. Embora não tivesse obtido o livramento imediato da opressão do adversário, que também é inimigo de Deus, Davi se manteve firme, se manteve constante na sua fé e na palavra. É bem possível, meus irmãos, também que este salmo tenha sido escrito durante os anos difíceis que Davi passou no exílio, quando o rei Saul o estava perseguindo, pois houve ocasiões, meus irmãos, em que Davi confessou, como está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3, apenas a um passo entre mim e a morte. Mas pela pura graça de Deus, Davi conseguiu transformar seu sofrimento em cântico. E o Espírito Santo preservou este salmo para nos encorajar em nossas tribulações e aflições que sofremos na vida. Este salmo se divide naturalmente em três partes. A pergunta da ansiedade, que revela os nossos sentimentos mais sombrios, está no versículo 1 e versículo 2. O clamor da oração por livramento, dos versículos 3 e 4. E a canção da fé, que revela a convicção inabalável na providência divina. Nós encontramos isso nos versículos 5 e versículo 6. Portanto, meus irmãos, a primeira parte do salmo apresenta aqui 4 perguntas, cada qual encabeçada pelas palavras até quando? E nós vemos aqui no versículo 1 e 2 que a luta de Davi primeiro é interna, ou seja, seus sentimentos carregados de ansiedade. Quando ele diz no versículo 1: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 2, ele insiste novamente, dizendo: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Deus, meus irmãos, havia prometido a Davi o trono de Israel. No entanto, a coroação parecia cada vez mais distante. Saul, que era o rei naquele momento, agia com perversidade e Deus não julgava. E Davi, diante daquela realidade,
se sentia abandonado pelo Senhor, o que gerava em seu coração um conflito muito grande. Às vezes, irmãos, me pego pensando de como é difícil controlar a ansiedade quando estamos envolvidos em grandes tribulações. A primeira coisa que ocorre é perdermos a percepção da presença de Deus. Ele está presente, Ele está aqui, Ele está do seu lado, mas você não percebe. Eita glória, assim é, meu Deus. Começamos a achar que estamos sozinhos e que as promessas de Deus não vão se cumprir em nossas vidas mais. Mas são momentos como este, meus irmãos, que devemos ouvir a palavra do Senhor e exercitar a fé. A fé não é um sentimento. A fé é convicção na pessoa de Deus e na sua palavra. Deus disse em Isaías, capítulo 49, versículo 15 e versículo 16. Deus disse assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Aí o Senhor diz assim: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não há dúvidas, meus irmãos, de que Davi está perturbado. Eu não tenho dúvida de que ele está assombrado com as atitudes do inimigo. Mas a sua maior preocupação é com o Senhor, que não está agindo na sua visão nesse momento. A pergunta até quando aparece com frequência na Bíblia, e eu quero dizer para vocês que é perfeitamente válido, desde que seja feito por alguém com o coração humilde diante de Deus. Jacó fez isso, Jó fez isso, Jeremias fez isso, Abacuque falou isso. Até os crentes que estão no céu fazem esta pergunta. Porque em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 e 10, está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí o versículo 10 diz assim: e clamavam com grande voz. Eles estão no céu, mas eles estão clamando em alta voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta até quando é perfeitamente válido, desde que aquele que está fazendo tenha um coração humilde diante de Deus. Na ânsia por resposta, Davi pergunta 4 vezes: até quando permanecerá afligido e em agonia o meu coração por causa da perseguição dos meus inimigos? A pergunta de Davi é a mesma que fazemos também. Desejamos saber de Deus quando teremos alívio de nossas dores e usamos as nossas orações para questionarmos o porquê da demora de Deus.
Quando estamos, meus irmãos, passando por dificuldades e oramos pedindo socorro, mas não recebemos de imediato, nossa tendência é nos sentirmos abandonados. Nos sentimos como se Deus estivesse nos ignorando. Mas o fato de nossas orações não serem atendidas prontamente não significa, meus irmãos, que Deus nos abandonou. Essa foi a sensação de Davi, no versículo 1 e no versículo 2. Mas é preciso dizer que isso não é verdadeiro. Deus jamais abandona os seus escolhidos. Nas nossas maiores dificuldades, o Senhor trabalha em nosso favor, porque é exatamente nesses momentos que o buscamos mais. São em momentos de lutas que nós vamos mais à presença dele em oração. São em momentos de grandes lutas que agimos mais a fé em sua palavra. Além disso, meus irmãos, Davi também sente em seu conflito que Deus está escondendo o seu rosto dele em vez de fazê-lo resplandecer sobre ele. Contemplar a face de Deus pela fé e ver a sua glória sempre foi o grande desejo de Davi, o grande desejo nosso. E eu acredito que também é o seu desejo. Ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus. E Davi deixa isso claro, meus irmãos, no Salmo 11, versículo 7. Ele deixa isso claro no Salmo 17, versículo 15. No Salmo 27, versículo 4 e versículo 8. Ele deixa isso claro no Salmo 31, versículo 16. No Salmo 34, versículo 5. E no Salmo 67, versículo 1. Ele deixa claro que o desejo do seu coração é a glória de Deus. Mas em momentos de grandes lutas, meus irmãos, quando a gente olha para os quatro cantos e não vê uma saída imediata, a gente se sente como se estivesse sido abandonado. É assim que Davi está se sentindo. Ou seja, Davi ele está se sentindo como se houvesse sido entregue à própria sorte. E é claro que Davi tem que imaginar várias formas de vencer o inimigo. Porque no versículo 2 ele diz: relutando dentro de minha alma. Mas ao que parece aqui, nenhuma dessas ideias o satisfaz. E aqui, meus irmãos, eu aprendo uma coisa importante. Crer é viver sem depender exclusivamente das próprias experiências e aptidões, nem tentar criar os próprios planos. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Uma coisa, meus irmãos, é certa. Uma coisa é certa. O céu pode estar repleto de nuvens escuras, escondendo o sol. Mas ele continua brilhando do outro lado. Ele continua sendo sol. Sendo sol. Eu quero dizer para vocês que é perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois são enganosos e instáveis. Por exemplo, ao saber, por exemplo, que Simeão havia sido deixado como refém no Egito, Jacó entregou os pontos e declarou que tudo conspirava contra ele. Está lá em Gênesis 42, versículo 36. Quando, na verdade, meus irmãos, Deus estava fazendo tudo cooperar para o bem dele. Não é assim que a Bíblia diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Acredite,
coração é enganoso. Contudo, meus irmãos, não devemos negar nossos sentimentos e fingir que tudo está bem. Porque tem pessoas que estão passando por uma tribulação danada, e você pergunta, como você está? Ah, eu estou bem, mas graças a Deus está tudo uma bênção. Então, ele está passando por luta. E ele está tentando esconder isso. Ele está tentando esconder que está passando por tribulação. Está doente, você pergunta, não, a saúde está vendo e pouco. Mas está morrendo. Não devemos negar nossos sentimentos e fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. Não está. Também, meus irmãos, não é pecado perguntar até quando. Ao mesmo tempo, devemos estar cientes também de que nossos sentimentos são enganosos. E de como Deus é maior do que o nosso coração e pode nos elevar acima das tempestades emocionais da vida. Eu texto 1 João, eu gosto de ler esse texto. Todas as vezes que eu estou preocupado, que a minha mente fica me acusando. 1 João 3,20 diz assim: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Todas as coisas. Porque de repente você está passando por uma prova, por uma luta, e a sua mente fica me acusando, o diabo fica me acusando, dizendo que você está em pecado, alguma coisa você fez ou deixou de fazer, e que Deus vai irado com você, vai chatear com você, e você entra num parafuso enorme, entra num funil, não consegue mais sair, Deus está contra mim, todo mundo está conspirando contra mim. Mas aí a gente olha para a palavra de Deus e Deus fala no nosso coração: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Porque Ele conhece todas as coisas. E é misericordioso para com aqueles que o buscam. Todos somos propensos a fraquejar. Todos nós. Não existe super crente. Se existiu, já morreu. Porque quando a Bíblia fala de Elias como um homem cheio de fé, fala também de um homem cheio de fraquezas. Olha aí. E Elias, depois de ter feito um grande efeito, de ter matado aqueles 450 profetas de Baal e os de Azera, e depois de ter feito chover, a Bíblia diz que Elias quis morrer. Elias se escondeu numa caverna. E aí talvez os grandes espirituais digam assim: mas como pode, né? Como pode um homem orar e chuva cair, depois de 3 anos sem chover, de orar e tem fogo no céu, ficar desse jeito atribulado? Isso não é coisa de crente. Mas eu quero dizer, meu Deus, meus irmãos, que nós somos propensos a fraquejar. Porque somos humanos. Somos imperfeitos nessa vida. Somos pecadores. Mas o Senhor nos ensina de que nós precisamos confiar nele. Davi, meus irmãos, aprendeu a substituir a palavra até quando pela declaração: nas tuas mãos estão os meus dias. Está lá no Salmo 31, versículo 15. Essa é uma grande lição, meus irmãos, que todos nós devemos aprender. Você pode dizer amém? Então, na segunda parte do Salmo, o salmista expõe a causa da sua aflição, que está caracterizado como o perigo externo. Porque tem perigo interno, que é nós, dentro de nós, os nossos próprios conflitos, diante das grandes lutas que enfrentamos, mas também um perigo externo. Seus adversários. Olha o que diz o
versículo de número 3 e 4. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Verso 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Esse versículo 3 e 4 revela o clamor do salmista a Deus por livramento. É bom, meus irmãos, ter paz interior. É muito bom. Mas também é preciso ter proteção ao redor. Por isso Davi ora ao Senhor e faz 3 pedidos. Ele faz 3 pedidos só nesses 2 versos. Ele pede a Deus: atenta para mim. Uma súplica para que o Senhor me olhe, para que o Senhor observe para o seu servo e o examine. Para Davi, parece que Deus havia escondido dele a face. O desejo do salmista é que o Senhor volte a sua face para ele novamente. Olha para mim, Senhor, atenta para mim. Podemos perder as coisas deste mundo. Aliás, a gente está perdendo sempre alguma coisa aqui. Mas jamais podemos perder a presença de nosso Deus. A visão da presença dele. Mas ele faz um segundo pedido. Ele pede para que o Senhor responda e envie algum tipo de encorajamento. Olha aquela questão que você fica clamando: Senhor, envia alguém para me dar uma palavra, me dar uma mensagem. Meu Deus, fala comigo hoje no culto. Ali, usa a palavra, usa o pastor, usa o irmão, o louvor, uma frase, qualquer coisa, Senhor. Davi está nessa situação. Ele pede para que o Senhor responda e envie algum tipo de encorajamento. Davi sente que foi abandonado e que as suas orações não estão surtindo efeito algum. Já teve aquela sensação de você orar e parece que a oração passa por tempo? Você tenta orar e parece que a ansiedade não deixa você passar mais de 30 segundos orando. Você sabe que precisa orar mais, mas não consegue. Aí ele pede uma outra coisa. Ele pede: ilumina os olhos. Ou seja, que os olhos da minha fé se iluminem, para que eu veja o meu Deus no escuro. No escuro. Mesmo você estando mergulhado na tribulação, você possa enxergar o Senhor na sua vida. Ele pede que o Senhor ilumine os seus olhos para que ele não seja enganado. Porque você sabia que é nos grandes momentos de tribulação que aparece também os profetas do caos, que aparecem os falsos profetas. Ele pede para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que ele veja a verdade. Mas ele ainda faz o terceiro pedido. Ele pede não somente para esclarecimento espiritual, como também ele pede vitalidade física e emocional. A gente precisa pedir ao Senhor isso. Porque às vezes nós me fortalece espiritualmente, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a gente também precisa de força física. A gente precisa de força emocional. É muito fácil desanimar quando a mente e o corpo estão cansados. É possível que Davi estivesse doente, sua vida estivesse em perigo, porque no versículo 3, a parte C, ele diz: para que eu não durma o sono da morte. Olha aí. Eu entendo, meus irmãos, que o brilho dos olhos espelha a vitalidade da alma e do corpo. Pelos olhos
pelos olhos, nós conseguimos perceber o estado espiritual e emocional de uma pessoa. Só você olhando nos olhos dela, você percebe se ela está triste, se ela está alegre, se ela está irritada, se ela está angustiada, se ela está doente, se ela está feliz. Davi, por exemplo, estava com os olhos entristecidos devido a tantos desassocios. Davi queria que as provações lhe acabassem com a vida. E às vezes você até diz: eu vou acabar morrendo, essas tribulações vão me matar, eu já não aguento mais. E Davi, ele usa corretamente o medo como um argumento diante de Deus em oração. Não porque tem direito, mas por causa do poder da graça, que nos dá liberdade de poder argumentar com Deus em oração. A graça me permite isso. Você chega lá e falar com Deus face a face. Meu Deus, obrigado. Aleluia. E você diz assim: Senhor, por causa da sua graça, eu posso me achegar ao Senhor em oração e posso encarar o Senhor. Glória a Deus. Pela graça. E aí Davi disse para Deus que seria do trono de Israel se ele morresse. Ainda que Davi, meus irmãos, estivesse preocupado com as suas necessidades pessoais, que é natural e é salutar a gente se preocupar com isso, sua preocupação maior era com a glória de Deus. O Senhor o havia escolhido, o havia ordenado, aliás, o Senhor havia ordenado a Samuel que o ungisse rei. E qual é a preocupação maior de Davi aqui? É em fracassar, em o nome do Senhor ser ridicularizado. O pedido de Davi é simples, mas é profundo, meus irmãos. Ele diz: não dê ao inimigo a alegria de me ver derrotado. E o verbo vacilar, no versículo 4, significa oscilar, perturbar-se, cambalear, estremecer. Se Davi começasse a vacilar, o povo fiel de Deus poderia pensar que o Senhor não era capaz de cumprir com as suas promessas. Porque Deus havia feito uma promessa. Samuel havia ungido Davi rei no 2º ano do ministério do reinado de Saul. E você sabe quantos anos Saul reinou? Saul reinou 40 anos. 38 anos Davi esperou pelo cumprimento da promessa de Deus, debaixo de forte perseguição. Olha aí. Louvado seja Ele, homem, papai. Você não pode desanimar, meus irmãos. Meu Deus. Não pode desanimar. Oh, glória. Glória. Porque a nossa tendência é começar a achar que Deus não disse o que disse. Ou se o diabo começar a soprar, você vê que Deus não é capaz de cumprir o que disse. Mas Deus é fiel. Oh, glória. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida, na vida da sua família. Deus é fiel. Glórias. A terceira parte do salmo, nós recebemos que o salmista agora, olha que coisa interessante, o salmista foca uma coisa diferente, que coisa bacana, ele foca uma coisa de forma diferente, uma coisa que é importante para a nossa vida cristã, porque ele começa até quando, mas ele começa a terminar dizendo: eu confio, cantarei. Está vendo? Versículo 5 ele diz: mas eu confio na tua benignidade. Ele está dizendo:
tua salvação. Ele diz: da tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Eu gosto do verbo cantarei, porque ele está dizendo que eu estou cantando e vou continuar cantando até o dia que ele voltar. Não passa no coração aqui do salmista, nem no meu, nem no seu, que você vai se desviar amanhã. Ah, Senhor, eu vou me desviar, eu já não aguento mais, eu vou abandonar. A palavra cantarei vai para frente, mas que está no presente e que vai para frente, meus irmãos. Vai para frente. E aqui nós percebemos agora uma perspectiva do alto. A sua fé inabalável. Porque nós podemos fazer muito alvoroço, podemos fazer muito barulho quando as coisas estão bem. Mas a gente pode descobrir de uma vez, quando a gente está diante de provações fortes, de dilemas fortíssimos. A expressão no tocante a mim indica a transição do medo para a fé, do questionamento para a convicção das promessas de Deus. Que mudança radical! Que mudança radical! A noite escura deu lugar aos raios do sol. E é como diz a palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, ou a noite inteira, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Entenda, o tempo de cantar havia chegado para Davi. O seu tempo de cantar está também chegando. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. E você não vive a noite toda. Todo dia tem que amanhecer. Então, se tem que amanhecer, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia! A graça de Deus, irmãos, revigorou de tal maneira o seu servo que ele limpa a garganta para cantar. Se choramos com Deus, agora cantamos e dançamos com Ele. Com Ele. O coração de Davi estava mais desafinado do que a harpa que ele tocava, por causa das provas que enfrentava. O salmo começa gemendo, mas termina cantando. E aqui, meus irmãos, tristezas lembradas adoçam a alegria presente. Por isso que os irmãos testemunham. Na prova você chora, aí vem a vitória, aí você corre para glorificar a Deus, porque a vitória chegou. Por isso é bom testemunhar aquilo que Deus fez quando estávamos em tristeza, em tribulação. Os sentimentos de Davi passaram por altos e baixos, os meus também passam, e eu acredito que você também passa. Mas Deus ainda está sentado no seu trono. O seu caráter não muda. Isso significa que Deus é absoluto. Ele tem controle de todas as coisas. A misericórdia de Deus, meus irmãos, que é o seu amor inabalável, é tudo que Davi, eu e você, precisa. Pois jamais falhará. Jamais. Jamais. Eu estava meditando nesse texto e lembrando quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu olhei para uma realidade e percebi humanamente falando que não tinha
pegar e mudou o quadro. Quando eu disse para ele, Senhor, eu não tenho como resolver isso, eu mesmo causei isso, ele ia lá e mudava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor de Deus é inabalável. Glória a Deus. O povo de Deus não vive de explicações, mas de promessas. Promessas. Tão imutáveis quanto o caráter de Deus. Por isso, Jesus disse em Mateus 9, 27 a 31, mas ele destaca uma frase, ele diz, faça-se conforme a vossa fé. A confiança no Senhor nos conduz ao regozijo e à salvação. Eu digo para você, Davi declara que Deus, em sua graça, lhe tem tratado com generosidade. Davi diz, porquanto me tem feito muito bem. As circunstâncias de Davi não mudaram. Não mudaram. E talvez a sua e a minha também não mude. Eu não sei quantos anos você tem orado para ser curado por uma enfermidade ou resolvido um problema seu familiar e ainda não foi resolvido. Eu digo para você que a realidade de Davi não mudou. Talvez a minha e a sua também não mude. Contudo, Deus transformou Davi exatamente quando ele parou de olhar para os seus sentimentos e adversários e pela fé começou a olhar para o Senhor. Não pense que os seus colegas de trabalho vão mudar. Não pense que a sua vizinhança vai melhorar. Mas Deus está trabalhando você para que você mude, para que você seja transformado e você possa resistir para a glória do nome dele. É isso, meus irmãos, que devemos fazer. Olhar para Jesus sempre. Glória a Deus. Sempre. Sempre. Porque quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Na hora que ele começou a avaliar, disse, por que eu estou andando sobre as águas? O que está acontecendo ali na funda? Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. E eu concluo, meus irmãos, essa nossa reflexão, citando uma frase de Adam Clarke. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz, minhas tristezas eram profundas e opressivas, mas em teu favor, ou nos teus favores, a vida. O único momento dessa alegria espiritual vale por um ano de tristeza. Você sabe que eu aprendo, irmãos, que quando nós ficamos tolidos de estar na presença de Deus, a gente fica fragilizado. Eu costumo dizer que as lutas nunca vão deixar de nos acompanhar, elas vão estar sempre por aí. Quando você vence uma, chega a outra. É assim. Mas a questão é como nós encaramos isso. Com Deus, a gente consegue encarar de cabeça erguida. Quando a gente então começa a se afastar de Deus, aí a gente vai sucumbindo e elas vão nos vencendo. Eu entendo claramente, meus irmãos, que mediante a fé, o coração é encorajado. Na vitória, o coração prorrompe em uma canção. No cântico, mais fé é gerada. Mais fé. E assim, meus irmãos, o crente caminha de vitória em vitória. Mas nada disso será possível se Deus não intervir em nosso caso desesperado. Precisamos da intervenção de Deus. O Salmo se encerra com uma declaração que é, na verdade, irmãos, uma refutação. Eu estava olhando para esse salmo e percebo isso. E acredito que você também vai perceber de que esse salmo, na verdade, é uma refutação daquilo que foi dito nos versículos 1 e 2. Os famosos até quando, Senhor? Pela declaração, por quanto me tem feito.
Então a certeza de que seria salvo dos inimigos fez com que o coração de Davi se alegrasse. A frase "por quanto me tem feito" revela aqui, irmãos, a convicção de Davi, que estava fundamentada no caráter fiel do nosso Deus, do Deus a quem ele servia. Então as reclamações em que na nossa precipitação proferimos será levemente retratada e testemunharemos que o Senhor nos tem feito muito bem. Isso mostra, meus irmãos, que a confiança que sustenta nas lutas e que dá paz e que também nos traz alegria e segurança é fruto de uma vida de comunhão com Ele, com Deus. Então, ande com Deus, viva com Deus, viva para Deus. Ele é contigo. Amém? Louvado seja